pegamos o modelo da página 104, observe uma coisa. Suponhamos que você tivesse que fazer uma inicial na prova. Realmente a prova é uma inicial trabalhista. Aí suponhamos que você tenha que desenvolver esta inicial. Ok. O que eu preciso que você entenda nesse momento? Observa o modelo, nós vamos como se eu estivesse lendo junto contigo aí, ó. Está escrito assim: Excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara do Trabalho D. Essa parte a gente chama de endereçamento, é um dos requisitos da inicial. Só essa parte já vai te dar uma pontuação na hora da prova. O que eu preciso aprender daqui? Eu preciso saber regra de competência. Qual é o local que eu vou distribuir a minha ação trabalhista? O local onde o empregado tenha trabalhado. Eu não posso alterar isso na hora da prova. O nosso empregado aí, no exemplo, ele trabalhou em Camboriú. Então, eu vou ter que colocar na hora da prova a Vara do Trabalho de Camboriú. Tá? Então, como que eu ia fazer? Eu vou copiar exatamente como está aqui. Excelentíssimo senhor doutor juiz da 3 pontinhos, não é travessão, não é outra coisa, é só 3 pontinhos. Isto está no teu edital, tá? O teu edital tem um item que diz assim, da prova prática profissional, item 3, e ele começa a dizer o que tu podes fazer e o que tu não podes fazer. E uma das coisas que ele diz que tu deves fazer é quando você não sabe qual é o município, quando você não sabe qual é o dado do problema, você simplesmente põe 3 pontinhos, que é a reticência, tá? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz dá 3 pontinhos, eu não sei o número da vara, Vara do Trabalho de, agora eu sei, Camboriú, / Santa Catarina. Ok. Eu tenho que deixar um espaço aqui de 4 linhas na hora da prova, porque existe uma exigência técnica para a chancela do juiz, de um espaço, até para um eventual despacho do juiz, de um espaço entre o endereçamento e a qualificação. Vamos para a qualificação. Na qualificação, eu coloquei em negrito aí autor. Veja, no nosso problema está escrito Aldair. Então, você já não ia mais escrever autor aqui, você ia escrever Aldair. Tá? Se tiver escrito Antônio no problema, você escreve aqui Antônio. Se tiver escrito José Maria, você vai escrever José Maria. Se não vier escrito, se vier escrito só empregado, você vai escrever empregado. Então, você não pode batizar ninguém. Você deve tratar o problema exatamente como a ordem te trouxe, ok? Depois, tem uma vírgula, aí vem escrito nacionalidade. Se eu não sei a nacionalidade, eu só escrevo nacionalidade. Vírgula, estado civil. Vírgula, profissão. Vírgula, data do nascimento. Vírgula, filiação materna. Isso é exigido nas ações trabalhistas, hein? E é bom porque evita as confusões com homônimos. Depois de data do nascimento, filiação materna, vírgula, portador, aí vem os documentos. Façam na sequência, CTPS, PIS, RG e CPF. Dá para a gente gravar isso rapidinho agora, ó. O nome do autor, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, a data do nascimento, a filiação materna e os documentos. Que documentos são? CTPS, PIS, RG e CPF. Residente domiciliado no endereço postal completo com CEP. Por favor, gente, não escrevam residente domiciliado à rua. Não existe residente domiciliado à rua. Existe residente domiciliado na rua. Porque quem reside, reside em algum lugar. E essa concordância nominal de em mais a só pode dar na. Então, nós não podemos escrever cito a ou a rua, pelo amor de Deus, é na, tá? É na, para escrever na. Então,
Então, residente e domiciliado no endereço, se vier escrito o endereço lá, você vai dizer residente e domiciliado na rua X, número tal. Aí põe o CEP, se não tiver, você coloca CEP, só a palavra CEP, vírgula. Por seu advogado infraassinado ou subscrito, tá? Conforme instrumento de mandato anexo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Aqui eu quero chamar a atenção para duas coisas. Às vezes vocês não sabem crase. Então, se eu não sei crase, para eu não correr o risco de escrever a presença sem crase, eu posso escrever perante, tá? Então, a presença de Vossa Excelência propor, dois pontos, na outra linha, você vai escrever ação trabalhista pelo rito ordinário. Percebam, não é para fazer negrito, tá? Está em negrito aqui só para chamar a tua atenção. Mas não pode negritar na prova, não pode grifar, não pode escrever por cima para tornar escuro, tá? Eu não posso fazer nada disso, que o edital não me permite. Então, vou escrever ação trabalhista pelo rito ordinário, vírgula, com fulcro no artigo 840, parágrafo 1º, falta um parágrafo 1º da CLT, combinado com o artigo 282 do CPC. Vírgula. Na outra linha você escreve, não precisa dar esse espaço que está aí, tá? Em face da empresa regularmente inscrita no CNPJ sob o número 3 pontinhos, localizada no endereço postal completo com CEP, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Vamos lá. Quando você diz pelas razões de direito e de fato, pelas razões de fato e direito a seguir expostas. Agora, você vai dizer, pô, isso tudo aqui que eu escrevi vale alguma coisa? Vale. Vai ter pontuação para ti no endereçamento, vai ter pontuação para ti na qualificação, vai ter pontuação para ti no fulcro da peça, escrever ação trabalhista pelo rito ordinário, isso tem pontuação, tá? E o nome do réu também vai ter pontuação. Tudo isso você já vai ganhar 40 décimos, 10 décimos, mais 10 décimos, e às vezes o aluno pensa, 10 décimos só? 10 décimos reprovam ou aprovam uma pessoa, gente. Nós não podemos perder nem 5 décimos, quanto mais 10. Nem 1, nem 2, nem 3, nem nada, tá? Principalmente se é uma coisa que não vai exigir o raciocínio da gente, basta a gente decorar. Se eu decoro isso aqui, eu já tenho assegurado aqui meio ponto. Meio ponto numa segunda fase é muita coisa, tá? Então, vamos lá. Aí, quando há o resumo de fatos, vejam que aqui eu coloquei do resumo de fatos, fazer o resumo do problema observado da seguinte ordem: admissão, função, salário, jornada e extinção. Foi a formulazinha que a gente passou para vocês. Aí, depois, eu ia analisar cada um dos itens conforme o que eu tivesse feito de argumento aqui. Beleza. Terminei, ó, essa parte do direito, não precisa escrever ou da causa de pedir, tá? Basta escrever do direito, 2 pontos. Se você preferir, você escreve da causa de pedir, tá? Aí, depois você vai escrever do pedido. E no pedido, você vai dizer, diante de todo exposto, requer o autor. Na hora que eu vou fazer o pedido, eu tenho que fazer letra A, letra B, letra C. Acabou o pedido, eu vou entrar para os requerimentos finais. Dos requerimentos finais. Com base no artigo 467 da CLT, requer o autor que as verbas rescisórias incontroversas, quais sejam de saldo de salário, férias vencidas, acrescida do texto constitucional, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais, acrescida do texto constitucional, sejam pagas em primeira audiência e não haver neste pagamento, seja recondenada a pagá-las com acréscimo legal de 50%. Esse texto aqui só vai existir se eu tiver o 467. Eu fiz até uma observação para ti. Se nada foi pago a título de verba rescisória, o primeiro requerimento deve ser a aplicação do 467. Observe, 467 não é pedido,
é requerimento. Ele é feito após o pedido, ok? Depois do 467, o que você vai requerer? Você vai requerer a citação da ré, requer a notificação da ré para comparecer em audiência, a audiência que for designada e querendo apresentar contestação sob pena de revelia e confissão quanto à matéria fática. Ponto. Depois você vai protestar por provas, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos e que desde já ficam requeridas. Ponto. Depois você vai pedir a procedência da ação. Requer o autor a procedência da presente ação com a condenação da ré nos títulos contidos no rol de pedidos, acrescido de juros e correção monetária, bem como em custas processuais. Ok. Para finalizar, você vai escrever dá a causa. Observem a escrita, pelo amor de Deus, não é dá-se a causa. Sabe o que significa dá-se a causa? É se dar. Se eu escrevesse dá-se a causa, eu ia ter que fazer uma xerox de mim mesma em tamanho original e anexar a causa, gente. Cuidado com a gramática. Se tu tiveres dúvida em qual é a conjugação verbal, conjuga sempre o verbo na terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele ou ela. Ele, o autor, ou ele, o direito. Ele, o réu, sempre ele. Ele dá a causa, nunca ele dá-se, ok? Ele requer, nunca requer-se. Ele protesta, nunca protesta-se, tá? Então, sempre ele ou ela. Conjugue sempre no ele. Ele isso, ele aquilo, que aí você vai saber qual é o verbo correto. Ok? Então, ele dá à causa o valor de. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado. Não é para escrever mais nada. Eu não posso assinar a prova, eu não posso escrever meu nome e eu não posso fazer nada diferente disso aqui. Isso aqui é como o edital pede. Esse item do edital, eu cuidei hoje de postar no meu Facebook, vocês podem entrar, está no meu nome mesmo, Márcia Gemar, que está assim, curso preparatório para a segunda fase. Nos comentários eu coloquei material permitido, material proibido, tudo o que tu podes e o que tu não podes fazer na prova. Ok? A gente vai fazer um pequeno intervalo e já retorna.